Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo ele tem a intenção de trabalhar uma ação corretiva do MMR que visa melhorar o desempenho em matemática nos resultados da AP. Bem, temos aqui os slides, né? Contextualizando, em continuidade ao trabalho que vem sendo realizado com o EMAI e de posse dos dados da 24ª AP, que apontam as habilidades em defasagens de cada ano do ensino fundamental, anos iniciais, então do 1º ao 5º ano, surge a necessidade da presente ação corretiva para melhoria nos resultados. Qual que é o objetivo desse vídeo, então? Retomar com os professores coordenadores a importância da construção de boas rotinas semanais dos professores, contemplando os 4 eixos do currículo de educação matemática dos anos iniciais para a garantia de melhores índices nas AP. Conteúdos da nossa ação corretiva: a rotina e matriz curricular, as habilidades em defasagens da 24ª AP, a AP passada, o estudo da trajetória hipotética de aprendizagem do EMAI e a estruturação do plano de atividades do EMAI. Então, aqui, a rotina e a matriz curricular. Na lei, aqui, 9394 de 96, a nossa LDB, apresenta posteriormente a resolução 81 de 2011, que eu deixei o link aqui para vocês conferirem. Tem certinho a quantidade de aulas para cada ano. Então, aqui está grifado matemática, que é o nosso foco. É necessário ter na rotina semanal 8 aulas de matemática. Então, só exemplificando aqui, esse é um exemplo, né? Isso não quer dizer que é necessário realmente seguir assim, porque cada escola tem seu horário de arte, de educação física, de intervalo, então cada um vai formulando sua rotina, mas lembrando sempre que é necessário ter a quantidade de aulas do slide passado, aqui ó, 12 aulas de língua portuguesa, 2 de artes, 2 de educação física, 8 de matemática, no caso aqui, eu tô falando do 1º ao 3º, né? De ciências humanas e da natureza uma, e que dá o total de 25. Mas e se for 4º e 5º ano? Se for 4º e 5º ano, é necessário ter 10 de língua portuguesa, 2 de artes, 2 de educação física, 8 de matemática, 3 de ciências da natureza e ciências humanas, totalizando 25 aulas semanais. Então, só exemplificando aqui, esse seria um modelinho, um exemplo de uma rotina do 1º ao 3º ano. Se vocês pararem para contar, vai ver que tem realmente 8 de matemática. Aqui, ó, 2, 4, 6, 8, né? Lembrando que cada professor organiza sua rotina, mas sempre de acordo com a matriz curricular. Bem, esse daqui é um exemplo, né, também de uma rotina, um modelinho do 4º e 5º ano. É interessante ressaltar aqui para todos os professores coordenadores sobre a importância, né, como é relevante orientar seus respectivos professores, todos, né, todos os professores do 1º ao 5º ano, a reorganizar sua rotina semanal de maneira que garanta as 8 aulas semanais de matemática, sendo 2 delas dedicadas a reforço e a recuperação. Então, não é necessário aumentar ou diminuir as aulas de matemática. Pega algumas e dedica a reforço e a recuperação, no caso 2. Por exemplo, aqui na segunda-feira, a sugestão, aqui o modelo, né, é 2 aulas seguidas de matemática. Então, poderia utilizar uma para reforço e recuperação, assim como em outro dia, como na 4ª ou na 6ª, né? Por exemplo, pegando de segunda e quarta, uma aula na segunda e outra para a 4ª dedicada a reforço e recuperação. Sempre
dentro da disciplina de matemática, né? Então, mantendo aí as 8 aulas da semana. Agora, falando sobre as habilidades em defasagens da 24ª avaliação de aprendizagem em processo. Vou começar explicando a do primeiro ano, com sugestões para a recuperação. Então, primeiro ano, teve um pouquinho de defasagem aí no ditado de números. No eixo números e operações, as sugestões. Um bingo numérico, um jogo com as crianças, né? A ficha sobreposta. Ficha sobreposta tem no encarte, no final do material do EMAI. O material tem a folha fininha, mas dá para colar em cartolina, para deixar disponível para as crianças. O jogo de tabuleiros é a atividade 27.4, lá no EMAI, volume 2, do material do professor. Tem esse material disponível também. O quadro numérico lacunado, né? Então, faltando alguns números para a criança preencher ou descobrir qual número está faltando. São as atividades 8.4 e 8.5 do EMAI, volume 1, do material do professor. Contagens e agrupamentos, o eixo números e operações é outra habilidade aí em defasagem. Onde nós podemos encontrar recursos para recuperação? Na sequência 13 do EMAI volume 1, na sequência 14 e na sequência 16, todas do EMAI volume 1. Friso aí para vocês que é muito importante já estar no EMAI volume 2 agora no segundo semestre, né? Vocês podem ver aqui, esse é o EMAI volume 1, estou com um do 5º ano como exemplo, né? Mas no segundo semestre, agora praticamente no finalzinho do ano, né? Já tinha que estar finalizando o EMAI volume 2. Então, quem ainda não está no EMAI volume 2 ou precisa utilizar aí para uma revisão, é muito bom retomar, né? Pegar e trabalhar todas as sequências, todo o material e estudá-lo. No segundo ano, as habilidades em defasagem é campo multiplicativo, do eixo números e operações, e a questão também das medidas de tempo, né? Os períodos de tempo, bimestre, trimestre, também de números e operações. As sugestões para a recuperação: oferecimento de situações problema, ideia de configuração retangular e proporcionalidade. E voltando aí o olhar para a questão do bimestre, trimestre, é importante trabalhar com os alunos, né? O calendário anual e mensal. Onde o professor coordenador pode orientar seus professores a encontrar esse material? Na sequência 25 do EMAI volume 2 do segundo ano, lá no material do professor. Bem, aqui do terceiro ano, né, as habilidades em defasagens do terceiro ano são campo multiplicativo, diferentes significados, no eixo números e operações. Qual sugestão aí para vocês? Né? O oferecimento de situações problemas, ideia de configuração retangular e proporcionalidade. Então, aqui pode utilizar a folha de papel quadriculado, a malha quadriculada, como é próprio da sugestão do EMAI, né? Lembrando as situações problemas, devem ser contextualizadas, oportunizando resoluções das mais diversas, né, das mais diversas maneiras para o aluno, porém direcionando-os ao algoritmo, a resolução convencional. Então, é muito importante também o compartilhamento de ideias, discussão sobre estratégias e ensinar aos alunos, né, a resolução com o uso do algoritmo. A multiplicação com e sem reserva também é outra habilidade em defasagem no terceiro ano, que também está no eixo números e operações. Uma sugestão aqui, que está no material do EMAI, no EMAI volume 2, material do professor na página 107, né, é a construção da tábua de Pitágoras, né?
Então, lá tem o modelinho da tábua de Pitágoras, como realizar a multiplicação na tábua de Pitágoras. É importante rever esse material, se acaso já ensinou, orientar o professor a retomar, se ainda não chegou nessa parte, explicar, olha, está tendo uma defasagem nesse ponto, então vamos retomar, né? A questão das horas, o relógio analógico e digital, né? Vocês podem encontrar aí a imagem aqui de um relógio, que uma sugestão é colocar os minutos ao redor do relógio, para a criança entender, né? Entender a contagem de 5 em 5, que é o tempo do relógio, né? A contagem dos minutos. Então, confeccionar um relógio contendo os minutos externamente, como esse exemplo. Procedimentos de sobrecontagem, então mostrar para os alunos como contar o tempo. O oferecimento de situações problema, de chegada e de partida. Uma sugestão é ir estimulando os alunos a pensar qual que é o horário de início de aula e o horário do fim. Quanto tempo durou uma educação física ou uma aula de arte, por exemplo? Então, a questão aí de grandezas e medidas. No caso, a medida de tempo, as horas, está inserido no dia a dia da criança. Fica mais fácil até mesmo de trabalhar, porque é um ensino bem significativo. O gráfico de colunas, o eixo de tratamento da informação. Então, sugestões para a recuperação. O oferecimento de gráficos diversos, contextualizados, de preferência com contagens reais, na sala de aula, na sala de leitura, com sucatas, com tampinhas, com palitos de sorvete, e a retomada de sequência do EMAI. Qual sequência? Lá do volume 1, da sequência 10. E o início do volume 2, que é o material do professor. Então, quem não começou o volume 2, como eu já falei anteriormente, né, é muito importante começar. Lembrando que segundo semestre, né, é necessário trabalhar o volume 2. Aqui, do quarto ano, né, quais são as habilidades em defasagens do quarto ano? Temos o campo multiplicativo em diferentes significados, multiplicação comparativa e configuração regular. É um conteúdo iniciado no terceiro ano, e aí está essa defasagem, né, desde o terceiro para o quarto, então é necessário trabalhar, retomar. Está também no eixo número e operações. Sugestões para a recuperação. As sequências 14 e 18 do volume 1 do Manual do Professor. Temos também aqui outra habilidade em defasagem, que é a divisão, o processo americano e operação convencional. Está também no eixo números e operações. A sequência 23 do volume 2 do Manual do Professor indica, né, esse material aí, como trabalhar, né, retomar essa habilidade. Sistema monetário do eixo grandezas e medidas também, né, as trocas de células e de moedas. Lá na sequência 20 do volume 2 do EMAI é possível encontrar uma sugestão para se recuperar. As figuras geométricas poligonais e circulares em superfícies planas de figuras tridimensionais, no eixo espaço e forma. As sequências 3, 8 e 12, lá do volume 1 do Manual do Professor, pode ajudar a recuperar. E a sequência 19 do volume 2 do Manual do Professor também. Por fim, o quinto ano, né? O quinto ano está com a habilidade campo multiplicativo, envolvendo números racionais, o sistema monetário, forma decimal em defasagem, do eixo números e operações. A sugestão, né, é a aplicabilidade do volume 2 do EMAI. Então, aqui, ó, que eu já estava em mãos, né, volume 2 do quinto ano do EMAI, super necessário aplicar para conseguir recuperar essa habilidade em defasagem. Bem, o que nós temos aqui, né, que é extremamente importante
o professor coordenador trabalhar em formações, em ATPCs, o estudo da trajetória hipotética de aprendizagem do EMAI com todos os professores. Temos aqui que os materiais do projeto EMAI estão organizados em trajetórias hipotéticas de aprendizagem, que incluem um plano de atividades de ensino organizado a partir da definição de objetivos para a aprendizagem, as expectativas e das hipóteses sobre o processo de aprendizagem dos alunos, com base no conhecimento dos professores, ampliados e compartilhados com todos os docentes e com o apoio do professor coordenador. A trajetória hipotética de aprendizagem é planejada e realizada em sala de aula, em um processo interativo, em que é fundamental a observação atenta das atitudes e do processo de aprendizagem de cada uma das crianças, para que a intervenção, seja feita de maneira pertinente. Completando todo esse ciclo, a avaliação vem, mas a avaliação vem quando? Vem de maneira contínua, durante cada momento de aplicação das atividades. É necessário que o professor avalie seus alunos através dessas observações para tomar decisões dos planejamentos das próximas sequências. É interessante comentar, olhem bem aqui nessa imagem que tem o plano do professor para atividades de ensino. E aqui a flechinha não apenas desce, tem aqui indicando para baixo e para cima. Por quê? Porque o professor, após realizar o seu plano, ele vai ver as hipóteses sobre o processo de aprendizagem dos alunos. E enquanto ele está observando atentamente, ele faz essa averiguação do que aprendeu, do que não aprendeu, e aí ele retoma o seu plano, sempre em um processo de ação, reflexão e ação, para retomar o conteúdo estudado no EMAI, verificar se o seu plano está condizente ao que o EMAI diz e realizar intervenções pertinentes para colaborar no avanço das habilidades do aluno, no avanço da aprendizagem do aluno. Bem, o estudo da trajetória hipotética de aprendizagem do EMAI, o que ele tem de interessante, Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês material do 5º e do 3º ano. O que vocês podem encontrar aí? As reflexões sobre as hipóteses de aprendizagem das crianças, os procedimentos importantes para o professor, as expectativas de aprendizagem que se pretende alcançar. Bem, aqui, no exemplo da 6ª trajetória hipotética de aprendizagem do EMAI, volume 2, do 5º ano, lá nas páginas 33 e 34, vocês encontram tudo explicando, como que é essa trajetória. O primeiro item é reflexões sobre hipóteses de aprendizagem da escrita. Ele possui um excelente referencial teórico, que é os parâmetros curriculares nacionais e uma indicação aí, da obra de Malbatarran, O Homem que Calculava. E explica também a questão da utilização dos sinais convencionais, das operações. E a importância de trabalhar com todas as crianças a linguagem matemática. Ao invés de falar para a criança assim, vamos fazer uma conta de mais. Não, vamos fazer uma adição. Então, qual que é o resultado dessa continha? Não. Qual que é o resultado desta soma? É interessante utilizar a linguagem matemática com as crianças, pois as avaliações utilizam essa linguagem com elas, Bem, ainda comentando sobre a 6ª trajetória, nós temos também os procedimentos importantes para o professor.
Quem estiver aí com o volume 2 do 5º ano do EMAI, na página 34, eles mostram 4 dicas aí de procedimentos. Eu coloquei no nosso slide 2 para exemplificar. Então, está aí pedindo para os professores analisarem, né? Analise as propostas de atividades sugeridas nas sequências e planeje seu desenvolvimento da semana, né? Então, sempre colocando na rotina semanal, fazendo um planejamento, escrevendo aí o seu plano de aula. Faça algumas atividades coletivamente. Então, está aí sugerindo, né, como procedimento importante para o professor, realizar algumas atividades do EMAI de maneira coletiva, outras em dupla ou em grupos de 4 crianças, mas não deixe de trabalhar atividades individuais, em que você possa observar atentamente cada aluno. Lembrando que cada maneira de trabalhar precisa ter uma intencionalidade pedagógica. Vou colocar em dupla, mas que tipo de dupla, né? É importante ter o conhecimento dos agrupamentos produtivos, ver qual criança pode colaborar para o desenvolvimento da outra criança, que é bem o que Vygotsky aí comentava, né? Quem pode ajudar o outro a avançar por meio das interações, né? Como ele dizia, da zona de desenvolvimento proximal. Bem, outro item super importante que tem aí na 6ª trajetória, né, de hipótese de aprendizagem, do volume 2, do 5º ano, são as expectativas. As expectativas de aprendizagem que se pretende alcançar vai ter em todas as trajetórias hipotéticas de aprendizagem. Agora, comentar um pouquinho sobre a estruturação do plano de atividades do EMAI. Bem, o plano de atividades do EMAI, sendo bem estudado, informações e ATPCs, ele colabora para a construção de um bom plano de aula. O plano de atividade, ele tem uma estrutura. A conversa inicial. Nessa conversa, o professor faz boas indagações, boas perguntas para coletar o conhecimento prévio do aluno sobre o tema. A problematização é uma maneira, né, de observar, né, de analisar o que os alunos estão pensando. Então, sempre que o professor for problematizar, ele precisa saber realizar boas perguntas para ajudar o aluno a pensar sobre o tema. Né? Então, ajudar a desenvolver o raciocínio lógico da criança, o raciocínio matemático, como resolver isso problematizando. Né? Aí, a observação e as intervenções. Também uma forma de acompanhar o aluno em todo o processo, né? Aqui também vai aparecer boas perguntas para desenvolver ainda mais a atividade e verificar como é que o aluno está pensando e como auxiliá-lo, né? Como mediar essas atividades. Aqui um exemplo, né? Um exemplo da atividade 25.2, da página 67 do material do professor do 3º ano do volume 2 do EMAI. Esse material aqui, nessa página. Bem, como eu tinha comentado anteriormente com vocês, uma das habilidades em defasagem do 3º ano é com relação a medidas de tempo, né? Então, conhecer aí como ver as horas, como entender mesmo situações, problemas com medidas de tempo. A conversa inicial. O professor ele sempre vai realizar perguntas para os alunos para ver quais são os conhecimentos que ele já tem. Então, o professor coordenador precisa falar em suas formações em ATPC da importância de estudar esse plano que já vem pronto aí do EMAI, né? O plano de atividades. Então, como conversa inicial, tem aí as perguntas.
Como são organizados os horários de seu cotidiano? Você teve dificuldades em calcular o tempo gasto em cada atividade do quadro da aula passada? Então, retomando a atividade da aula passada, vocês podem ver aqui que essa é a atividade 25.2. A aula passada teve a atividade 25.1. A criança vai relembrar o que já foi estudado, né? Então, 1 hora possui quantos minutos? Então, já observando o que os alunos têm de conhecimento. Se eles não souberem, é lógico, o professor vai trabalhar. Como devemos proceder para resolver situações, problemas que envolvam a compreensão das horas? Então, todas essas perguntas fazem parte da conversa inicial. A problematização, né? Vai explorar as perguntas que estão na atividade. Por exemplo, quantas horas Júlio gasta com a lição de casa? Então, o professor vai perguntar e as crianças vão levantar as hipóteses. Essas hipóteses serão validadas ou não. Se não forem validadas, vai ser explicado por que está certo, por que não está, né? Então, trabalhando a questão do horário de início, horário de término, como calcular o tempo que foi utilizado, né? Então, tem diversas questões aqui para problematizar a atividade. E a observação e intervenção é uma forma de mostrar para os alunos diversas maneiras de solução. Até comenta logo no início aqui, nas primeiras linhas. Selecione algumas resoluções e socialize os procedimentos na lousa. É uma forma de compartilhar estratégias, compartilhar ideias, né, validá-las, mostrar para o professor assim como que é importante ver variadas formas de resolução, né? Então, explore as estratégias utilizadas pelas duplas com base nas respostas das questões acima. Então, novamente, aí valorizando o trabalho do agrupamento produtivo, trabalhar em duplas, né? Compare as resoluções, pois a visualização de processos de resolução, né, pode ter resoluções diferentes e é de fundamental importância para as crianças ampliarem o seu repertório de resolução. Todo esse plano de atividade, quando é bem trabalhado, né, em ATPC, pelos professores coordenadores, ajudam muito o professor a fazer exatamente isso, seu plano de aula. E o plano de aula é muito diferente da rotina. A rotina, nós colocamos o que em cada momento é feito, né? Por exemplo, na primeira aula, eu vou dar uma aula de língua portuguesa com uma leitura em voz alta. Isso está lá na rotina. Mas no plano de aula vai além. Eu vou colocar qual tipo de leitura, como que vai ser feito, com qual intenção. O plano de aula, ele traz tudo isso também, né? Ele precisa trazer uma conversa inicial, como eu vou levantar os conhecimentos prévios do meu aluno, a problematização, como eu vou instigar a curiosidade e a vontade do meu aluno de aprender, a observação, a intervenção, né? Como eu vou dar essa finalização para a atividade. Bem, nossos referenciais teóricos, né, nossos referenciais bibliográficos, é o material do EMAI, que eu já mostrei para vocês aqui durante, né, o EMAI do 3º ano do professor, o EMAI do 5º ano também do professor. Temos aí a resolução número 81 de 2011, que é aquela que mostra sobre a matriz curricular, que eu comentei com vocês sobre a questão da rotina, né, a quantidade de aulas que é necessário ter de cada disciplina na matriz curricular que instrui, e falando das trajetórias hipotéticas de aprendizagem, nós temos aí o Simon, né? Então, a trajetória hipotética de aprendizagem, toda aquela explicação foi de acordo com esse material do Simon. Agradeço muito a atenção de todos, desejo a todas as professoras coordenadoras,
todos os professores, coordenadores, um ótimo estudo do material do EMAI, para sempre, né, uma organização assim das rotinas junto com os professores e dos planos de aulas, em prol da melhoria do ensino e aprendizagem dos alunos. Muito obrigada e até a próxima.